Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos falar sobre a performance do fundo Claritas Long and Short, Claritas Valor e Claritas Long Buy para o mês de setembro. Tá? Primeiro, só dando um pano de fundo, foi um mês muito difícil para ativos de risco. Você teve, principalmente sob a ótica externa, tá? Sobre o cenário internacional. O cenário do Brasil até que tá ok. Mas sob a ótica externa, você teve uma abertura muito forte ali da taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, da Treasury de 10 anos, subiu quase 50 basis points, é um patamar bem elevado, saiu aqui da casa de 4,10 para quase 4,60. Tá? E isso teve impacto nos diversos ativos de risco. Estamos falando aqui de S&P e Nasdaq caindo alguma coisa em torno de 5%. No Brasil, isso teve reflexos também na curva de juros, uma abertura da curva de juros nominal, assim como na curva de juros real das NTNBs. Tá? É um ambiente mais difícil, tá, para os ativos de risco. O nosso Ibovespa foi até uma exceção nesse ambiente, subiu 0,70, mas o small cap caiu quase 3. Tá? O small cap mais ligado aqui ao setor doméstico, consequentemente sentiu um pouco mais a dinâmica aqui da abertura de juros aqui também no Brasil, tá? Então, esse é um pouco o pano de fundo. Vamos falar agora um pouco dos fundos, começando aqui pelo Claritas Long and Short. Eu vou dividir com vocês aqui alguns slides, e aí vamos. Acho que agora já está dando para ver. Vamos começar então aqui com o Claritas Long and Short. O mês do Claritas Long and Short foi um mês bom, apesar desse ambiente conturbado. Tá, o fundo subiu aqui 1,59, 163% do CDI no mês de setembro. No ano, a gente está com 9,81, encostando ali no CDI, 99% do CDI. Tá? Em termos de exposição bruta e líquida, pouquinho mais baixa, reduzimos ligeiramente aqui as exposições, tanto bruta quanto líquida, vis-à-vis o mês anterior. Tá? Principais destaques. Aqui a gente precisa fazer um destaque específico para o aumento de capital da Via Varejo, operação que agora se chama Casas Bahia. Tá? Foi uma operação que contribuiu aqui com 100 basis points, 1%, realmente o maior destaque positivo aqui do mês. A gente conseguiu montar uma estrutura indo para o evento, para o aumento de capital, comprado em puts. Tá? Qual que era o grande charme dessa operação? A gente montou a estrutura comprada em puts, imaginando que seria precificado o follow-on na casa de R$1. Tá? A gente ganharia um pouquinho nessa estrutura de puts vis-à-vis o preço do follow-on, mas para cada ação que você comprasse no follow-on, você ganhava um warrant que te dava o direito de comprar 0,80 ações, tá? 4 warrants para cada 5 ações que você comprasse, num prazo de 1 ano, considerando aqui o mesmo preço do aumento de capital. Gente, isso aqui vale dinheiro. Então, nosso objetivo, no final das contas, era tentar capturar esse ganho que estava vindo, de certa forma, mal precificado. Tá? No final do dia, as ações foram precificadas a 0,80, então a gente teve um ganho de capital inicial. Tá? E também com esse warrant. Tá? Inclusive, no começo da negociação desse warrant, foi muito interessante que a gente quase dobrou a posição. Tá? Numa arbitragem muito interessante, que você tava. Esses warrants, que no final das contas são uma opção longa, estavam negociando a menos de 20% de volatilidade implícita, enquanto as opções estavam negociando na casa de 80%, 90%. Então a gente conseguiu fazer ainda, para além da estratégia de put com o aumento de capital, a gente conseguiu também fazer um pouco de arbitragem desses bônus de subscrição com opções. Tá? Então, essa estratégia rendeu bons resultados aqui, tanto para o Claritas Long and Short, quanto para o nosso Claritas Long Buy, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. Fora isso, de certa forma, grande parte das estratégias performou bem. Pares contribuiu com 11 basis points, ação short contra o índice
e aí destaque de Vale contra Bradespar, Rumo Cosan. A ação long contra o índice contribuiu 8 basis points negativamente, destaque positivo para Petrobras e negativo aqui para a direcional. Short contra o índice, destaque positivo para a posição short em Ambev e lojas Quero Quero. Tá? E o grande destaque negativo foi a Vamos. Tá? A Vamos, ela está recorrentemente com problema de comunicação. Você teve um segundo trimestre que decepcionou bastante, você teve o follow-on, tá? E a empresa foi muito vocal que o terceiro trimestre seria um trimestre de transição. Tá? De fato está sendo. Pelo que a empresa está falando, está sendo um trimestre de transição, mas ainda bem transição mesmo. A gente já imaginava que o mercado seria um trimestre mais quase normalizado do que mais próximo do que foi o segundo trimestre. Então acho que a empresa veio com a mensagem, de certa forma, um profit warning aí para o mercado em relação ao resultado do terceiro trimestre. O mercado reagiu bem negativamente, tá? Olhando para frente, gente, a gente entende que quarto trimestre já começa a normalizar, a gente já está entrando. Você tem a negociação que vamos ver se vai sair mesmo com o Grupo Petrópolis, que é uma negociação extremamente lucrativa, tá? Então a gente acha que é muito mais conjuntural do que estrutural, mas custou aqui para o Claritas Long and Short, e foi um mês que tivemos também alguns stops acontecendo aqui no Claritas Long and Short. Um deles é a própria Vamos, tá? Mas tivemos stops de Arezzo, Renner, alguns outros papéis também foram estopados aí nesse mês, tá? Como eu mencionei, foi um mês, apesar do bom resultado, foi um mês bastante conturbado aqui para as carteiras. Olhando agora um pouquinho para o Claritas Valor, a gente teve uma performance aquém do desejado. O IBX teve uma performance aqui de 0,84 positiva, a gente teve uma performance de 1% negativa, então trazendo novamente o fundo para ligeiramente abaixo aqui do IBX no ano, um pouco menos de 1% abaixo do IBX no ano, tá? Em termos de resultado, principais destaques positivos: Petrobras, Apvida, Vale, Sabesp e Vibra. E aí destaques negativos: Direcional, Gerdau, Arezzo, Renner, e o maior destaque aqui de fato foi a Vamos. A Vamos foi o principal contribuidor negativo aqui da performance no mês, tá? Quando eu olho o ano, bancos com uma contribuição positiva bem relevante, 4%, petróleo e gás também quase 4%, construção 2,5%, elétricas e outros serviços financeiros uma contribuição relevante. Destaques negativos aqui em siderurgia e metalurgia e mineração, que esse mês em particular contribuiu positivamente. Varejo também aqui com destaque negativo, tanto no mês quanto no ano. Em termos das principais mudanças aqui no portfólio, aumentamos a posição em Petrobras, tá? Gente, com o reajuste do preço que você teve ali em agosto, a gente entende que o risco político foi substancialmente diminuído, tá? E a gente começa a escutar algumas notícias que parece que são músicas para os nossos ouvidos, tá? Onde a equipe econômica do governo começa a cogitar dividendos extraordinários da Petrobras como parte da solução para o equacionamento fiscal. Isso é as good as it gets, tá? De certa forma, quando do envio do orçamento ao Congresso, você já conseguia derivar essa expectativa de dividendos bem acelerados aqui para a Petrobras, tá? Nosso cenário base, a empresa continua pagando a sua política de dividendo, que é 45% do free cash flow operacional trimestralmente, tá? Mas quando da Assembleia para aprovar as contas, a gente imagina que você pode ter uma surpresa positiva de um dividendo extraordinário. Isso poderia acontecer ali em abril, maio do ano que vem, tá? Abril do ano que vem. Uma pequena redução aqui em Itaú, basicamente abrindo espaço para outras ideias. Continuamos aumentando aqui os papéis
relativamente novas aqui no portfólio, a Vibra, que continua aumentando, a Rumo também, a gente continua aumentando, tá? E uma pequena redução aqui também em Movida, tá? Essas foram as mudanças aqui no portfólio no mês do Claritas Valor aqui no mês de setembro. Olhando agora para o long bias, ele sobe aqui 0,14%, 7,16% no ano, contra o IPCA mais I da MEB de 0,69%. Aqui um pouco a foto da carteira, ele está nesse momento 1 para 1 aqui da carteira do Valor, e com 27% aqui de pares e posições vindas do long and short, e mais uma proteção via put de Bovespa, tá? Em termos de destaques, vale aqui mencionar novamente aqui a questão da operação do aumento de capital da Bahia 3, tá? Tá aqui dentro da estratégia de opções, tá? Porque ela foi uma estratégia que foi feita exclusivamente via opções. Então, tá aqui uma boa contribuição para o resultado desse mês. É isso, gente. Acho que aqui nos cases não tem maiores. Bom, vamos passar aqui rapidamente. Então, aqui acho que só vale mencionar a questão do dividendo da Petrobras, e agora no comecinho do mês de outubro saiu a licença de exploração para a bacia de Potiguar na margem equatorial. Tá, dentro da margem equatorial, acho que o mais importante seria a bacia Foz do Amazonas. Essa está mais complicada, mas a gente já consegue começar, a empresa já vai começar a exploração ali na bacia de Potiguar, tá? Minério permaneceu aqui em patamares bastante elevados ao longo do mês, saiu na verdade de 115 para alguma coisa próxima de 120 nesse mês, tá? Aqui vale a pena mencionar a Sabesp, mais um passo importante aqui no processo de privatização, um processo que está andando. Acho que agora a gente já começa a ver sinais bem claros de que esse processo está andando. Então a empresa manda para os municípios a proposta de alteração dos contratos e readequação de uma série de itens dos contratos, que é uma condição precedente do processo de privatização. Acho que a partir desse momento começa a contar os 180 dias para os municípios responderem dentro da lei do novo marco do saneamento, e a partir daí, então, a gente já pode começar a pensar numa privatização acontecendo meados de 2024. Ainda existe como precedente um envio pelo governo para a Assembleia do projeto de lei e a respectiva aprovação, tá? O governo sinalizou que isso deve acontecer muito em breve. Aqui também vale mencionar a Rússia limitou a exportação de diesel, tá? Isso pode gerar algum ganho adicional aqui para a Vibra em termos de estoques. Demais casos sem maiores novidades, tá? E a Smart Fit anunciou aqui um novo formato para usuários mais intensivos, para bodybuilders da academia, com uma mensalidade aqui na casa de R$400, potencial para 50 unidades. É isso, senhores, sem maiores novidades além do que a gente já falou, e estamos à disposição qualquer esclarecimento que se faça adicional. Desculpa, tem um assunto que eu queria mencionar, ainda lá no long and short. A gente encerrou esse mês, a gente zerou a posição short em Eletrobras, é uma posição que a gente já tem carregado alguma coisa aqui na casa de 1 ou 2 anos, tá? Eu acho que essa posição, o racional dela permanece intacto, que é o que? Existe uma sobra estrutural de energia, e essa energia que a Eletrobras pagou no processo de privatização para ter livre e ter a disponibilidade de contratar, ela vai ter muita dificuldade de fazer essa contratação. Por que então a decisão de zerar? Primeiro, por preço. A gente montou essa posição, estava 40 e médios o preço da ação, zerou aqui alguma coisa como R$35, mas tem algumas particularidades desses últimos 2 meses do setor elétrico que nos chamaram a atenção, tá? Então, uma delas é, após o apagão de meados de agosto,
a ONS passou a ter uma postura muito mais conservadora na gestão do sistema de transmissão nacional, reduzindo de 16 gigawatts para 8 gigawatts a capacidade de transmissão do Nordeste para o Sudeste. Com isso, gente, você perdeu muita energia eólica renovável, solar e eólica do Nordeste, que você não conseguiu transmitir para o Sudeste. Com isso, você despachou mais os reservatórios, você teve um depressionamento maior dos reservatórios. Nada demais, estamos caminhando agora ao fim do período seco para o maior nível dos últimos 14 anos de reservatórios. Mas, assim, nos chamou a atenção a agressividade, difícil falar assim, né? Mas a agressividade desse conservadorismo da ONS, e aí nos leva. Esses 8 gigas que ela passou a usar como limite já aumentaram para 10,8 mais recentemente, mas nos chamaram a atenção para talvez uma nova realidade do setor. Com toda essa capacidade renovável, o setor de fato está ficando mais difícil de se operar, tá? Principalmente em momentos específicos, quando você tem picos de demanda que aconteceu ali no final de setembro, uma onda de calor muito forte, tá? E aí você deu uma bagunçada de uma maneira geral no setor, na forma de operar, com restrição de transmissão, ligar a térmica cara, ao mesmo tempo que o reservatório está cheio, algo que faz pouco sentido, mas de certa forma o que está nos preocupando é que pode ser um sintoma de fenômenos mais estruturais, tá? Essa dificuldade de conciliar tanta geração intermitente pode nos levar a restrições mais estruturais na transmissão do Nordeste para o Sudeste. E qual que era o problema, qual que era a parte da nossa tese? Todos os problemas do setor, todo esse excesso de energia termina sendo concentrado nas hídricas. É onde a sobra se materializa através do GSF, você gerar menos do que você deveria gerar. Com essa novidade aqui de restrição de transmissão, parte dessa frustração de geração está sendo concentrada nas renováveis. Então, isso muda um pouco a dinâmica da nossa tese inicial de que toda a sobra fica nas hídricas. A gente aproveitou esse momento que o preço estava extremamente baixo, na casa de R$35, e resolveu zerar esse short. Tá? Vamos tentar entender com mais profundidade o quanto dessas restrições de transmissão são pontuais, uma aversão a risco maior do ONS, e quanto é estrutural. Tá? Então, é um pouco isso, tá? Um freiozinho de arrumação aqui, colocamos no bolso. A gente já tinha zerado uma parcela do short, que era uma parcela direcional, tá? E aí restava uma parcela do short, que era um par comprado em Sabesp e vendido em Eletrobras. Zeramos apenas a ponta vendida em Eletrobras. A posição em Sabesp, a gente está bastante construtivo com essa posição, então a gente permaneceu com a posição agora direcional em Sabesp, tá? Então acho que é isso que eu tinha só para complementar. Quase esqueci aqui de falar da Eletrobras, mas com isso eu encerro o nosso call e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional, tá? Muito obrigado e até o próximo mês.